Ninguém entendia o milionário japonês. No lobby do hotel, ele tentava pedir ajuda e, em vez de ouvirem, riram. Até que a faxineira ergueu o rosto e respondeu em japonês. No mesmo instante, o hotel inteiro congelou. Ninguém esperava que justamente ela fosse a única capaz de entender tudo. O saguão do Hotel Solaris parecia uma vitrine de tudo que era caro, limpo e inacessível. O chão brilhava como se ninguém jamais tivesse pisado ali. As paredes, cobertas por painéis de madeira clara importada, emanavam um cheiro de verniz novo. Arranjos de flores frescas estavam distribuídos estrategicamente, como se cada pétala tivesse sido posicionada pela mão de alguém especialista em perfeição. Entre hóspedes entrando e saindo, seguranças alinhados e recepcionistas sorrindo de maneira treinada, havia também pessoas que ninguém via, como Marina. Ela empurrava seu carrinho de limpeza com passos silenciosos, usando um uniforme bege que parecia ter sido escolhido exatamente para isso: desaparecer dentro daquele ambiente. O crachá pendurado em seu peito dizia apenas Marina Higienização. Nenhum sobrenome, nenhum título, só isso. Enquanto limpava a parte lateral do saguão, ouviu as primeiras risadas do dia. "Lá vem ele", comentou uma recepcionista, ajustando o blazer azul marinho. "O milionário mudo." "Mudo não", respondeu outra. "Ande surdo, talvez. A gente fala, e ele só fica balançando a cabeça, aquele jeitinho dele, esquisito." Marina não precisou olhar para saber de quem falavam. O Sr. Takeda acabara de aparecer. O japonês atravessava o saguão com passos pequenos, quase tímidos. Usava um terno cinza impecável, óculos discretos e carregava uma pasta preta de couro presa firmemente contra o peito. Seus olhos analisavam tudo ao redor, atentos, um pouco assustados. Para os funcionários do Solaris, ele era apenas o estrangeiro estranho. Para Marina, ele era um homem deslocado, e ela reconhecia esse olhar de longe. Do balcão, os recepcionistas disfarçavam mal os suspiros de impaciência. Quando Takeda se aproximou, um deles abriu um sorriso falso. "Good morning, sir", disse com entusiasmo exagerado, como se gritar inglês resolvesse tudo. Takeda inclinou-se levemente, num gesto respeitoso, e falou algo em japonês, com voz baixa, educada. "Hã?" O recepcionista piscou perdido. Takeda repetiu a frase, desta vez abrindo a pasta e mostrando um papel cheio de kanjis cuidadosamente escritos. O recepcionista virou-se para a colega ao lado, rindo pelo canto da boca. "Mano, eu não entendo nada. Por que deixam o cara descer sozinho?" sussurrou em português. "Fala devagar, que ele entende", respondeu a outra, rindo também. "Esses estrangeiros só precisam que a gente explique com calma, ou com mímica." Marina, a alguns metros, apertou os dedos contra o cabo do rodo. Ela reconhecia aqueles sons, aquelas palavras, aquela entonação. E reconhecia, principalmente, o desespero escondido no sotaque do japonês. O recepcionista fez um gesto amplo com as mãos, como quem espanta um pombo. "Senhor, escute. Nós não entendemos você." Takeda arregalou os olhos assustado. As risadinhas aumentaram. Marina franziu a testa. Não era a primeira vez que via aquilo. Desde que o senhor Takeda se hospedara ali 3 dias antes, o hotel inteiro comentava sua incapacidade de se comunicar. Mas ninguém tentava de verdade. Apenas se divertiam com a situação. Ela voltou a esfregar o chão, tentando se concentrar, mas as vozes chegavam claras. "Imagina ser rico e não saber pedir um copo d'água", disse alguém atrás do balcão. "Coitado, deve achar que estamos sendo gentis", riu outro. "Mal sabe ele." Marina mordeu a língua para não retrucar. Faxineira que respondia levava bronca. Faxineira que questionava perdia turno, e ela não podia perder mais nada. Foi então que algo mudou na postura do japonês.
Takeda tocou o peito, respirou fundo e começou a falar mais rápido, agora batendo um dedo no papel que segurava. Seus olhos estavam marejados. Ele olhava para os funcionários como alguém que implora para ser entendido. O recepcionista recuou. "Ei, calma aí, senhor", disse, gesticulando. Fale direito." "Mas ele está falando direito", pensou Marina. Ela compreendia cada palavra, cada súplica, mas continuou quieta. Os funcionários chamaram o gerente assistente, que chegou já revirando os olhos. "O que foi agora?" "Esse hóspede", disse a recepcionista impaciente. "Não para de falar sozinho. Quer alguma coisa, mas não dá para entender." O gerente olhou para Takeda com enfado, como quem encara uma criança birrenta. Ok, sir, calm down. What do you want?" Takeda estendeu o papel novamente, agora com 2 mãos, num gesto profundamente japonês de respeito e urgência. O gerente pegou o papel, olhou de relance, sem ler nada, e devolveu. "Não vou adivinhar." "Procure a agência de turismo, senhor. Aqui é recepção." Marina sentiu sua respiração falhar. Ela sabia o que estava escrito. Ela sabia o que Takeda estava pedindo. Ela sabia por que sua voz tremia. O japonês tentou novamente, agora com o rosto tenso. As palavras saíam rápidas, atropeladas, e de repente não pareciam mais apenas comunicação. Pareciam um pedido de socorro. "Ele está começando a irritar", murmurou alguém. "É sempre assim com o estrangeiro", comentou outra funcionária. "Acham que tudo gira ao redor deles." As risadas voltaram. Takeda silenciou. Ficou completamente imóvel, olhando para o chão. Seu corpo inteiro murchou, como se tivesse desistido de tentar. Marina parou de limpar. Destravou os dedos do rodo. Sentiu uma pontada no peito que não sabia nomear. Viu ali algo que reconhecia profundamente. O sentimento de ser tratado como menos, como problema, como incômodo. O japonês respirou fundo, ergueu o rosto e olhou ao redor. Perdido, vulnerável, completamente sozinho. Foi então que seus olhos cruzaram com os de Marina. Não havia arrogância ali, não havia superioridade, não havia a frieza que todos imaginavam. Havia medo, desamparo e uma súplica silenciosa por compreensão. Ela desviou o olhar rapidamente, assustada com a própria vontade de ajudar, mas o brilho nos olhos dele ficou gravado, e aquilo a perseguiu pelo resto da manhã. Mais tarde, enquanto limpava o corredor do 2º andar, 2 camareiras comentavam alto. "Dizem que ele tem milhões, e daí? Nem falar com as pessoas ele sabe." Só Marina, que ficou encarando como se entendesse alguma coisa. Risos. Marina apertou mais forte o balde. Elas não sabiam. Ninguém sabia. Ela entendia sim. Não apenas as palavras do japonês, mas o sentimento por trás delas, e esse era o tipo de percepção que podia mudar tudo, se ela tivesse coragem. Quando desceu novamente para o saguão no final do turno, viu o Sr. Takeda parado no mesmo lugar de antes, segurando o mesmo papel, agora com as mãos trêmulas. Ninguém estava ajudando. Ninguém sequer tentava. E Marina percebeu algo que nunca tinha dito em voz alta, nem para si mesma. Ela não suportava mais ver injustiça. A manhã seguinte parecia igual a todas as outras no Hotel Solaris. Perfume de flores recém-trocadas no ar, recepcionistas sorrindo mecanicamente, música ambiente suave, tentando apagar o barulho dos carrinhos das camareiras no corredor. O sol atravessava a fachada de vidro e iluminava o saguão com uma luz dourada, bonita demais para um lugar tão cheio de arrogância discreta. Marina chegou cedo. Tinha dormido mal. A imagem do senhor Takeda segurando o papel, os olhos desesperados, as palavras engasgadas que só ela entendia, tinha voltado várias vezes enquanto ela tentava fechar os olhos. Ela não sabia explicar por que aquilo mexera tanto com ela. Talvez fosse memória, talvez fosse culpa,
Talvez fosse apenas humanidade em um lugar que parecia ter esquecido o significado dessa palavra. Enquanto colocava luvas novas e começava a organizar os produtos de limpeza no carrinho, ouviu risadas vindo da copa dos funcionários. "Você viu o showzinho de ontem?" disse uma camareira enquanto prendia o cabelo. O japonês parecia uma criança perdida. "Criança?" respondeu outra. Ele parecia era um maluco, falando sozinho, desesperado. "Gente estranha." "Estranha é a Marina", acrescentou uma terceira rindo. Ficou olhando para ele como se entendesse alguma coisa, capaz até de acreditar que ele estava falando algo importante. As três riram alto. Marina fingiu que não ouviu. Fazia isso todos os dias. Mas à medida que empurrava o carrinho pelo corredor, em direção ao saguão, percebeu que seus passos estavam mais pesados. O comentário grudou nela como poeira difícil de tirar. Ninguém entendia, mas ela entendia. Ela reconhecia cada som da língua japonesa, o jeito de se desculpar, a forma de pedir ajuda, o modo como a voz treme quando alguém tenta manter a educação mesmo no desespero. Quando finalmente chegou ao saguão, viu o grupo de recepcionistas reunido perto do balcão. E no centro deles, novamente, estava ele. O Sr. Takeda segurava o mesmo papel do dia anterior, agora ligeiramente amassado nas pontas, como se tivesse sido apertado com força. Ele falava devagar, buscando outra abordagem, tentando gesticular menos para não parecer agressivo. Mas o esforço só tornava tudo mais tenso. "Senhor, já falamos. Ninguém aqui entende", disse uma recepcionista com um sorriso seco. "Se quiser, chame um tradutor. Tem aplicativo de celular, sabia?" Os colegas riram. O coração de Marina deu um salto desconfortável. Ela observou a distância, enquanto fingia limpar o mármore impecável do piso. O japonês falava baixo, com cuidado, e apontava para um trecho do documento, mas as recepcionistas nem olhavam para o papel. Estavam ocupadas demais, rindo umas com as outras. "Deve estar pedindo desconto", comentou uma. "Esses turistas acham que todo hotel brasileiro dá jeitinho para tudo." "Ou quer mudar de quarto de novo", disse outra. "Ele já trocou 3 vezes, não sabe o que quer." Marina fechou os olhos por um segundo. Ela sabia o que ele queria. E não era desconto, não era briga, não era privilégio. Era ajuda, pura e simplesmente. Antes que pudesse pensar mais, ouviu outra voz se juntar às risadas. Uma voz que sempre fazia o ar ficar mais pesado. A supervisora. "Vocês aí ainda estão perdendo tempo com esse homem?" perguntou ela, cruzando os braços. "Fala sério, tem hóspede que parece criado no mato." O grupo gargalhou. Marina segurou o esfregão mais forte. A supervisora varreu o saguão com o olhar e, quando viu Marina parada ao fundo, parou a conversa e estreitou os olhos. "Marina", chamou, num tom doce demais para ser verdadeiro. "Está ouvindo, né?" A faxineira engoliu em seco. "Só estou trabalhando, senhora." "Trabalhando?" A supervisora deu uma risadinha irônica. "Pois não parece. Você estava encarando aquele japonês ontem. Parecia até que entendia o que ele falava." "Que graça teria isso? Vai dizer que fala japonês agora?" Os recepcionistas riram. Marina abaixou a cabeça. Se respondesse, seria insolente. Se não respondesse, continuariam rindo. A supervisora se aproximou, com passos lentos, como quem degusta a própria autoridade. "Presta atenção, Marina", disse ela. "Você é faxineira." Faxineira. Não adianta ficar tentando entender o hóspede difícil. Você nunca vai sair do cargo, então pare de agir como se estivesse acima dele. Limpa o chão. É para isso que está aqui. As palavras acertaram Marina como uma bofetada. Ela virou-se de volta para o chão, tentando respirar fundo. Seu estômago queimava, seu rosto ardia. Mas mesmo tremendo, sua atenção voltou, inevitavelmente, para o Sr. Takeda.
Ele agora estava cercado por 3 funcionários, cada um mais impaciente que o outro. O japonês falava baixinho, mas a angústia era evidente. Ele apontava para o papel, tocava o próprio peito, curvava-se repetidamente, gesto de pedido de desculpas, de súplica, de impotência. Um dos funcionários revirou os olhos e disse alto: "Meu Deus, ele é muito complicado, dá vontade de mandar embora." Outro respondeu: "Se é rico mesmo que contrate um intérprete, a gente não é babá dele." E então o gerente do hotel apareceu. Ele era um homem alto, bem arrumado, com sorriso fácil e zero paciência. "O que está havendo aqui?" perguntou. "Nada demais, senhor", disse um recepcionista. "O hóspede, esse aqui", apontou para Takeda sem cerimônia, "tá tentando dizer alguma coisa pela 1000ª vez." O gerente riu. Riu alto. Riu olhando para o japonês como se estivesse observando um animal exótico tentando falar, e soltou a frase que produziu uma onda de vergonha silenciosa. "Ah, esses estrangeiros acham que mandam no mundo só porque têm dinheiro. Podiam pelo menos aprender português, né? Ou então fazer mímica direito." As risadas explodiram, duras, cruéis. O rosto do Sr. Takeda desabou. Seus olhos marejaram, sua boca tremeu. Suas mãos soltaram o papel como se o peso dele tivesse dobrado, e ele abaixou a cabeça. Não como pedido de desculpas, mas como alguém tentando esconder a própria dor. Marina já tinha visto esse gesto antes. Era o mesmo que ela fazia quando precisavam dela, mas nunca a respeitavam. Quando falavam com ela como se fosse invisível. Quando riam do jeito que ela tentava se expressar. Ela conhecia esse encolhimento e ele doeu nela. Muito. O saguão inteiro virou um palco de humilhação. O japonês parado, derrotado. Funcionários achando graça. Colegas zombando. E Marina segurando as lágrimas, tentando não se envolver. Mas naquele instante, ao ver o homem abaixar a cabeça, algo mudou dentro dela. Uma memória atravessou o peito como um relâmpago. O Japão, a fábrica, o chefe bondoso que sempre falava com ela devagar, paciente, ajudando-a a aprender o idioma. O respeito que ela recebeu lá, respeito que não encontrava aqui. E a promessa silenciosa que fizera a si mesma de nunca permitir injustiça quando pudesse evitá-la. Sua respiração ficou curta. Seus olhos se ergueram devagar. Ela sabia que, se desse um passo, sua vida mudaria. Sabia que poderia ser humilhada. Sabia que poderia perder o emprego. Mas também sabia que não podia mais fingir que não entendia. O japonês estava prestes a chorar. E Marina estava prestes a quebrar o silêncio que aprendia há anos. O saguão estava especialmente cheio naquela tarde. Um grupo de executivos aguardava transporte, turistas tiravam fotos na entrada e camareiras cruzavam de um lado para o outro com pressa. A movimentação criava um vai-vem de vozes, malas e passos rápidos que deixava tudo mais caótico, mais exposto, mais propenso a testemunhas. Era o pior momento possível para alguém ser humilhado em público, mas era exatamente o que estava prestes a acontecer. Marina já havia tentado evitar o saguão, ocupando-se mais tempo que o normal nos corredores do 1º e 2º andares. Não queria ver, não queria ouvir, não queria sentir aquele arrepio de impotência novamente. Mas às 16 horas recebeu a ordem da supervisora. "Marina, desce e limpa o piso da recepção. Está cheio de marcas de sapato. Se mexe." Ela obedeceu. Como sempre. Quando desceu, a primeira coisa que viu foi o Sr. Takeda parado perto do balcão, segurando não só o papel de antes, mas também um pequeno envelope branco nas mãos. Ele parecia tenso, respirando fundo repetidas vezes, como alguém ensaiando coragem. Marina se aproximou devagar, empurrando o carrinho, tentando não chamar atenção.
Mas os recepcionistas já haviam percebido o japonês parado ali novamente. "Ah, não!" murmurou um deles. Começou de novo. O gerente, que conversava com um grupo de hóspedes estrangeiros, virou o rosto ao ouvir as risadas e franziu a testa ao avistar Takeda. "O que foi agora?" perguntou irritado. Takeda fez uma reverência breve, tentando ser respeitoso. Depois, estendeu o envelope para ele. Dizia algumas palavras em japonês, mais devagar do que nas outras tentativas, com tom extremamente humilde. "Ele de novo?" resmungou o gerente. "Não dá, eu tenho mais o que fazer." Marina reconheceu a frase imediatamente. Takeda repetia o mesmo pedido do dia anterior. Um pedido simples, importante, urgente, mas ninguém estava sequer tentando ouvir. O japonês respirou fundo e abriu o envelope, mostrando um documento dobrado com timbres oficiais japoneses. Marina sabia ao menos 3 coisas. O documento era sério, o assunto era familiar. O japonês estava desesperado, mas ninguém ali estava disposto a entender. O gerente pegou o envelope com má vontade, abriu, olhou rapidamente e devolveu sem ler. "Eu não entendo isso", disse alto, balançando o papel como se fosse lixo. "Não é minha obrigação adivinhar o que você quer, senhor." A frase ecoou pelo saguão. Takeda deu um passo para trás, assustado. Alguns hóspedes olharam. Outros cochicharam. Alguns riram discretamente. A cena ganhava espectadores. E quanto mais pessoas apareciam, mais o gerente inflava o peito. Ele adorava palco, adorava plateia, adorava fazer parte de uma história onde ele podia ser o superior, mesmo que às custas de alguém indefeso. "Fala português?" gritou um recepcionista zombando. "Ou inglês, pelo menos", ironizou outro. Takeda repetiu a explicação, agora com voz mais aguda. O desespero escapando sem filtro. Apontava para o papel, para seu próprio peito e depois para o relógio, como se tentasse comunicar uma urgência temporal. Ninguém entendeu. Ninguém tentou. "Tá vendo?" murmurou uma camareira atrás do balcão. "Ele está fazendo drama." "Drama é pouco", disse outra. "Esse povo gosta de chamar atenção." Alguém riu alto. Takeda se encolheu. Marina apertou a barra do uniforme. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ela fingia limpar o chão próximo ao balcão, mas seus olhos não desgrudavam do japonês, nem das pessoas que o rodeavam como abutres. O gerente perdeu a paciência de vez. "Olha aqui", disse, aproximando-se demais. "O senhor está incomodando nossos hóspedes. Se não sabe se comunicar, espere alguém que possa ajudá-lo. Eu não tenho tempo para isso. Tenho coisas mais importantes para resolver. Coisas mais importantes." Marina ouviu as palavras como navalhas. O japonês engoliu seco, a pele do rosto ficando vermelha. Ele tentou falar mais uma vez, e foi nesse momento que um funcionário apressado passou carregando uma pilha de toalhas limpas. Sem olhar, esbarrou com força no braço de Takeda. O envelope e o documento voaram pelo ar, caindo abertos no chão como uma ferida exposta. "Olha o que você fez!" gritou o gerente para Takeda, como se fosse culpa dele. "Não consegue nem ficar parado sem causar problema?" Os recepcionistas riram. Alguns hóspedes riram. Até o funcionário que esbarrou riu. Takeda se agachou para pegar os papéis caídos. Sua mão tremia tanto que ele precisou usar a outra para segurar o primeiro documento. A respiração estava curta, o rosto vermelho, os olhos marejados. Marina sentiu um nó subir pela garganta. O funcionário que tinha derrubado tudo sacudiu a cabeça, sorrindo de lado. "Nem sabe segurar as coisas", zombou. O saguão explodiu em pequenas risadas espalhadas. Foi demais. Marina sentiu o estômago revirar. Uma onda quente percorreu seu corpo, como se cada palavra, cada riso, cada olhar atravessasse seu peito. A imagem de Takeda inclinado no chão, recolhendo papéis, a atingiu profundamente.
e a arrastou de volta para uma memória que guardava com carinho e dor. A senhorinha japonesa que a ensinou a pedir desculpas do jeito certo. Os colegas que nunca riram quando ela falava errado. O país onde ela, mesmo sendo estrangeira, tinha sido tratada com respeito. E agora, diante dela, estava um homem que representava aquele mundo, um homem que implorava para ser ouvido, enquanto era humilhado por pessoas que não faziam esforço algum. Isso a perfurou, com força. Takeda pegou o último papel, se levantou devagar, fazendo uma reverência curta, mais por instinto do que por educação. Ele tentava se recompor, mas as lágrimas já brilhavam por trás das lentes dos óculos. Marina ouviu sua própria respiração tremer. Ele virou o rosto para o lado, como quem procura uma saída, como quem quer desaparecer. E foi nesse instante, nesse exato segundo, que Marina percebeu o que estava prestes a acontecer. O senhor Takeda iria chorar. Ali, no saguão inteiro, diante de todos, de impotência, de vergonha, de humilhação. Marina largou o pano no balde, soltou o cabo do esfregão, endireitou o corpo e deu um passo, um único passo. Mas não era um passo qualquer, era o passo que mudaria o rumo de tudo. Porque ela sabia, no momento em que abrisse a boca, não haveria volta. O lobby não respirou. O passo que Marina deu, pequeno, quase tímido, parecia grande demais para caber naquele chão de mármore polido. O saguão inteiro vibrou, silencioso, como se cada pessoa tivesse percebido que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia exatamente o que. O pano ainda estava na mão dela, o balde esquecido atrás, mas seus olhos estavam fixos apenas nele. O senhor Takeda, curvado de vergonha, recolhia apressado os papéis que haviam sido derrubados por um funcionário minutos antes. Suas mãos tremiam. Quando alguém ria, ele encolhia mais. Quando falavam alto, ele piscava rápido, tentando não chorar. E mesmo assim, ele tentava. Tentava de novo. Tentava explicar algo urgente em palavras que ninguém entendia e nas quais ninguém sequer se esforçava para entender. Marina sentiu aquele aperto no peito que já conhecia bem demais. Ela respirou pelo nariz, longa e profundamente. O coração parecia pronto para sair pela garganta. Ela não planejou o que faria. O corpo decidiu antes da cabeça. O segundo passo veio. Alguém sussurrou atrás. "O que a faxineira está fazendo?" Marcelo, o gerente, franziu o senho. "Marina, volta para o serviço, por favor", disse impaciente, como quem repreende uma criança. Mas ela não voltou. Ela se aproximou devagar, sentindo a própria coragem crescer com cada centímetro percorrido. Passou pelo carrinho de limpeza, passou pelos olhares tortos, passou por tudo aquilo que um dia determinou quem ela era dentro daquele hotel. Chegou perto o suficiente para que ele a ouvisse. Takeda levantou o rosto devagar, surpreso por alguém parar diante dele. Seus olhos estavam vermelhos, de frustração, cansaço, humilhação. E Marina viu. Viu aquele mesmo olhar que um dia teve quando tentava, no Japão, pedir ajuda sem saber direito como pronunciar as palavras. Quando era estrangeira. Quando era ela quem se curvava para tentar merecer paciência. O passado bateu forte. O presente pediu urgência. Ela abriu a boca e o lobby inteiro pareceu prender o ar. E então, com a voz baixa, respeitosa, mas firme, ela disse, em japonês perfeito, "O senhor está bem?" O mundo congelou. O barulho das rodinhas das malas parou. O tec-tec dos saltos cessou. Os cochichos evaporaram. Marcelo piscou, como quem não entendeu o que ouviu. A recepcionista deixou cair a caneta. Um hóspede virou o pescoço tão rápido que quase se machucou. Takeda simplesmente parou. Por um segundo inteiro, ele não moveu nada, nem os olhos, nem os ombros. E então, como quem encontra luz depois de muito escuro, seus olhos se encheram de alívio.
Ele deu um passo à frente, quase num impulso, como quem finalmente encontra chão firme. Você fala japonês. A voz dele saiu trêmula, mas havia esperança dentro dela. Uma esperança que ninguém naquele hotel tinha lhe dado até agora. Marina respirou fundo e respondeu com serenidade. Sim, eu falo. O saguão explodiu em silêncio, o tipo de silêncio que pesa mais que barulho. Que isso? Murmurou uma funcionária. Ela fala japonês? Disse outro. Desde quando? Cochichou alguém perto do balcão. Mas Marina não ouviu nada disso. Só via o homem diante dela, sufocado há horas por uma falta absoluta de empatia. Ela apontou gentilmente para o documento que ele segurava. Do que o senhor precisa? Takeda abriu o papel com pressa, aliviado por finalmente poder se comunicar. Falou rápido, atropelado pela urgência contida. Marina ouviu atentamente, a expressão mudando conforme absorvia cada detalhe. Quando terminou, ela soltou um suspiro fundo. Olhou para Marcelo e sua voz veio firme. Ele estava tentando avisar desde o outro dia. É um assunto familiar urgente. Eles precisam de uma resposta agora. Marcelo arregalou os olhos, tentando recuperar a autoridade. Bom, se é tão urgente assim, eu posso pegar o documento e... Mas Takeda ergueu a mão, interrompendo-o. Com calma, apontou para Marina e disse em japonês, com um respeito que fez vários funcionários estremecerem: confio apenas nela. A frase caiu como um peso sobre o saguão. Pesado, decisivo, indiscutível. Marina sentiu o coração acelerar. Não por orgulho, mas por responsabilidade. Ele disse que confia apenas em mim. Marcelo, desconcertado, tentou forçar um sorriso. Claro, claro. Marina pode acompanhar o senhor. Se é isso que deseja... Takeda inclinou-se diante dela. Uma reverência profunda. Não era um agradecimento comum. Era um gesto de honra. Marina, surpresa, inclinou-se também. Não por protocolo, mas por respeito genuíno. E quando os dois se levantaram, o hotel inteiro entendeu. A linha que separava status e humildade tinha acabado de ser apagada. E quem a apagou não foi dinheiro. Foi humanidade. O elevador subiu em silêncio. Um silêncio diferente do que Marina estava acostumada. Não era o silêncio tenso entre funcionário e chefe. Não era o silêncio de quem teme dizer a palavra errada. Era outro tipo de silêncio. Pesado, urgente, cheio de significado. Takeda permanecia olhando para o chão, segurando o documento com ambas as mãos, como se tivesse medo de soltá-lo. A respiração dele estava curta. O peso da preocupação parecia maior que o do próprio corpo. Marina ficou ao lado dele sem encostar, sem invadir, mas presente. Presença é uma linguagem. E ela falava fluentemente. No painel do elevador, o número 17 acendeu. As portas se abriram para um corredor silencioso, mais sofisticado que o resto do hotel. Painéis de madeira clara, tapete macio, quadros minimalistas, o andar da direção. Um recepcionista ficou imediatamente de pé ao ver Takeda e, mais ainda, ao ver Marina ao lado dele. O diretor-geral está aguardando, disse, tentando parecer natural, mas a voz tremia. Marina percebeu. Ela sempre percebeu. Abriram a porta. O diretor-geral, um homem de terno impecável e expressão controlada, levantou-se de imediato ao ver o milionário japonês entrar, curvando o corpo num comprimento exagerado, claramente tentando demonstrar respeito, que até então não existia. Senhor Takeda, que honra recebê-lo, disse ele com um sorriso largo demais para ser sincero. Chegou. Soube que houve um pequeno mal-entendido no saguão. Mal-entendido. A palavra irritou Marina de um jeito que ela não demonstrou. Takeda não respondeu. Apenas olhou para Marina, pedindo silenciosamente que traduzisse. E assim ela fez. Quando Marina traduziu a expressão pequeno mal-entendido, Takeda franziu levemente o rosto, não de raiva, mas de incredulidade, e respondeu com calma e precisão.
Não foi um pequeno problema. Marina traduziu fielmente. O diretor engoliu seco. Takeda continuou, palavra por palavra, sem elevar a voz, mas atingindo com força tudo e todos. Ele descreveu a sensação de ser tratado como inconveniente, a humilhação de ser ridicularizado sem poder responder. Marina traduziu tudo com precisão absoluta, observando o impacto. O diretor começou a suar. Sr. Takeda, em nome do hotel eu peço desculpas. Isso é inadmissível. Vamos revisar toda a equipe, reforçar treinamentos, substituir quem for necessário. Takeda levantou a mão de novo. Silêncio. Ele então falou algo que fez Marina respirar mais fundo antes de traduzir. Mas houve uma pessoa que me viu como ser humano. E apontou para Marina. O diretor arregalou os olhos. Marina ficou imóvel. Takeda continuou falando, agora com uma suavidade que contrastava com tudo o que havia acontecido. Ela não apenas entendeu minhas palavras, ela entendeu meu coração. Marina traduziu com a voz embargada. O diretor respirou fundo e, pela primeira vez, olhou para Marina como alguém que existia, não apenas como parte da limpeza. Marina, por que você nunca contou que falava japonês? Ela ajeitou o uniforme instintivamente. Nunca achei que fosse importante, senhor. Aquilo pareceu golpeá-lo. Tá certo, pode traduzir, disse ele, tentando parecer calmo. Mas os dedos batiam na mesa, denunciando tensão. Takeda endireitou a postura. Seus olhos, ainda vermelhos do constrangimento no saguão, tinham agora outra expressão: determinação. Ele disse algo em japonês, e Marina traduziu sem hesitar. Ele quer que eu explique desde o começo, disse ela. Desde a primeira vez que tentou pedir ajuda, o diretor assentiu. Takeda começou a falar e Marina acompanhou palavra por palavra, como se os dois respirassem no mesmo ritmo. Ele diz que recebeu uma ligação hoje de manhã, traduziu Marina, do hospital onde a irmã dele está internada no Japão. O estado dela piorou. Ele precisava enviar documentos urgentemente para autorizar um procedimento. Os olhos do diretor arregalaram. Documentos médicos? Perguntou. Marina confirmou com um aceno antes de continuar. Ele tentou pedir ajuda no balcão. Precisava que alguém escaneasse e enviasse os papéis. Mas ninguém entendeu o que ele dizia. E ela respirou fundo. Alguns funcionários riram dele. As palavras pairaram no ar como pedra lançada ao fundo de um poço. Profundas, pesadas, irreversíveis. O diretor mudou a postura, sentando-se mais ereto. Continue, disse ele, agora com a voz baixa. Ele diz que estava ficando desesperado, traduziu Marina, porque o tempo estava passando. Ele tentou mostrar o documento, mas acharam que era reclamação. Mandaram ele esperar. Ele tentou de novo. E riram outra vez. O rosto do diretor perdeu cor. Takeda continuou falando e Marina traduziu em tempo real. Ele viaja o mundo inteiro por causa dos negócios, disse ela, mas sempre tenta falar a língua local. E quando não consegue, ao menos espera respeito. Aqui, ele não recebeu nenhum. O diretor passou a mão no rosto, claramente constrangido. Procurou palavras, mas nenhuma vinha. Ele quer saber, Marina disse por fim, olhando para o diretor, se o hotel tem alguém responsável por situações emergenciais. Porque ele tentou por horas resolver sozinho, e ninguém ofereceu ajuda real. O silêncio pesou mais uma vez. O diretor respirou fundo, tentando se recompor, e respondeu: Marina, por gentileza, diga que lamentamos profundamente o que aconteceu e que vamos resolver imediatamente os documentos. Ele ainda precisa enviá-los? Takeda respondeu rápido, quase ansioso. Sim, traduziu Marina. O hospital está esperando até agora. O diretor levantou-se de imediato. Então vamos resolver isso agora. Vou chamar o setor administrativo. Marina, acompanhe tudo, por favor.
Takeda fez uma reverência profunda. Marina traduziu, mas naquele momento não era necessário. O gesto falava por si. O envio dos documentos levou quase 1 hora. Marina esteve ao lado do milionário o tempo todo, traduzindo detalhes, checando assinaturas, garantindo que tudo fosse enviado corretamente. O diretor, visivelmente abalado, supervisionou tudo pessoalmente. Quando terminaram, Takeda exalou um longo suspiro. Alívio e exaustão misturados. Ele diz que finalmente sente que sua irmã está segura, explicou Marina. O diretor assentiu. Marina, por favor, agradeça em meu nome também. E diga que vamos abrir uma investigação interna imediata. Takeda ouviu a tradução, mas não sorriu. A tristeza nos olhos ainda estava ali. Marina sabia por quê. A humilhação já tinha acontecido. Nada desacontece. Ainda assim, ele fez uma última reverência ao diretor. Então, voltando-se para Marina, falou algo com suavidade. Uma frase curta, porém profunda. Marina sentiu o peito apertar. O que ele disse? Perguntou o diretor. Marina respirou fundo antes de responder. Obrigado por ter me visto. O diretor ficou em silêncio. Não entendia plenamente o peso da frase, mas Marina entendia. E como entendia? Enquanto caminhavam pelo corredor de volta ao saguão, Takeda diminuiu o passo e tocou gentilmente o braço dela. Marina parou, surpresa com o gesto. Respeitoso, delicado, típico de alguém que nunca ultrapassa limites. Ele disse algo mais longo desta vez. Marina traduziu devagar, para não se perder em nenhuma nuance. Ele diz que... Ela engoliu em seco. Em todos os países que visitou, sempre encontrou alguém capaz de enxergar além da aparência. E que, neste país, essa pessoa foi eu. Marina sentiu os olhos arderem. Não chorou, mas quase. Ele diz também, completou ela, que gostaria de continuar em contato. Perguntou se pode ter meu número de telefone para futuras visitas e projetos. O coração dela bateu mais forte. Ela não era ingênua. Sabia que aquilo podia significar algo muito grande, mas ao mesmo tempo não queria alimentar ilusões precipitadas. Entregou o contato com humildade. O diretor, que ouvia tudo em silêncio, franziu o senho. Mas dessa vez, não por desconfiança, e sim por admiração, reconhecimento, algo parecido. De volta ao saguão, todos olhavam. Os funcionários que tinham humilhado o milionário estavam enfileirados, aguardando o diretor terminar a reunião. Era óbvio que sabiam que algo sério havia acontecido. Olhavam para Marina com uma mistura de incredulidade e medo. O diretor respirou fundo e anunciou: a partir deste momento, todos vocês estão oficialmente notificados. Uma investigação será iniciada imediatamente. O comportamento presenciado hoje é inaceitável para este estabelecimento. Ninguém ousou falar. E então, para espanto geral, Takeda deu um passo à frente, encarou Marina e inclinou o corpo numa reverência profunda. Mais profunda do que qualquer outra feita naquele dia. O saguão inteiro congelou. Marina ficou imóvel. Sentiu o chão sumir por um instante. Nunca alguém tinha lhe demonstrado tamanha honra. Takeda ergueu o olhar e disse em japonês: o mundo precisa de pessoas como você. Marina traduziu apenas para o diretor. Mas todos viram, todos entenderam. O gesto falava por si. Quando o milionário se foi, o diretor aproximou-se dela. Marina, disse com sinceridade rara, hoje você salvou não só um hóspede, salvou a reputação deste hotel e ensinou algo a todos nós. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Não vou tomar nenhuma decisão imediata, seria precipitado. Mas quero você comigo no setor internacional nas próximas semanas. Vamos começar um treinamento. Você tem capacidade e tem algo ainda mais valioso: humanidade. Marina ficou sem palavras. Aquilo não era fantasia. Não era um salto absurdo.
Era plausível, real, fruto direto de algo que ela fez, não do acaso. E pela primeira vez, ela acreditou que talvez realmente pudesse ir além. E foi assim que, sem festa, sem anúncio pomposo, sem aplausos, uma faxineira que falava japonês apenas por necessidade e por gratidão às pessoas que um dia a acolheram, começou a mudar não apenas o hotel, mas a própria vida. O hotel parecia diferente naquela manhã, embora nada tivesse realmente mudado. As paredes eram as mesmas, o saguão era o mesmo, o piso brilhante ainda refletia a luz dourada que entrava pelas janelas gigantes. Mas havia algo novo no ar, uma atenção que Marina nunca tinha recebido antes. Ela chegou cedo, como sempre. O uniforme impecável, o cabelo preso, a postura discreta. Mas quando passou pela recepção, os olhares não eram os habituais. Dessa vez, seguiram-na. As atendentes que antes cochichavam sobre o milionário japonês esquisito, agora cochichavam sobre ela. "É ela", murmurou uma. "A faxineira que fala japonês fluente", completou outra. "Ontem foi tenso. Ouvi dizer que o diretor quase demitiu metade do turno." Marina ouviu tudo mantendo os olhos no chão. Não por vergonha, mas por hábito. Anos sendo ignorada ou subestimada ensinavam um tipo de silêncio que demora a se desfazer. Mas, conforme caminhava rumo ao armário onde guardava os materiais de limpeza, notou algo inesperado. Ninguém riu dela. Ninguém imitou o japonês de forma ofensiva. Ninguém chamou sua atenção sem necessidade. O hotel estava atípico, contido, atento, e não demorou para o motivo aparecer. A supervisora, que no dia anterior havia insinuado que Marina jamais sairia do cargo de faxineira, surgiu no corredor com um sorriso tão artificial que parecia colado no rosto. "Marina", disse ela, arrastando o som. "Bom dia, como você está?" Marina estranhou. A supervisora nunca perguntava como ela estava. "Bem, obrigada", respondeu simples. "Olha, queria dizer que ontem foi incrível o que você fez", continuou a supervisora, tentando parecer íntima. "Eu sempre soube que você tinha potencial." As palavras caíram como vidro batendo no chão. Soavam bonitas, mas quebradas, vazias. Marina, no entanto, manteve a educação. "Obrigada", disse, com um sorriso educado que não chegava aos olhos. Seguiu seu caminho. A supervisora ficou parada, olhando-a como se esperasse algo mais. Talvez gratidão, talvez admiração. Não recebeu nada além da gentileza necessária, e isso pareceu incomodar. Quando Marina chegou ao saguão, encontrou o diretor conversando com 2 gerentes. Eles pararam ao vê-la se aproximando. Era impossível ignorar que, naquele instante, ela não era apenas a faxineira. O diretor caminhou até ela. "Marina, bom dia." Seu tom era respeitoso, quase formal. "Tem um minuto?" Ela assentiu. Ele a conduziu até uma área reservada, perto do jardim interno. Não era uma sala, mas ainda assim era um espaço silencioso, longe dos olhos curiosos. "Eu gostaria de começar dizendo obrigado", disse o diretor. "Não apenas pelo que fez ontem, mas pela maneira como se comportou. Você manteve a dignidade quando todos nós perdemos a nossa." Marina respirou fundo. Não estava acostumada a elogios assim. Na verdade, não estava acostumada a elogios de nenhum tipo. "Eu só ajudei porque sabia como ele se sentia", disse ela sincera. "Já estive em um lugar onde ninguém me entendia também." O diretor franziu a testa, curioso. "Você morou no Japão, não foi?" "Sim, trabalhei em uma fábrica de peças automotivas por alguns anos. Foi difícil no começo, mas muita gente foi boa comigo. Se não fossem eles, eu não teria aprendido a língua, nem conseguido sobreviver lá." O diretor ouviu com atenção, real, profunda. Era difícil encontrar alguém naquele hotel que escutasse Marina dessa maneira. "Bom", disse ele, ajeitando o paletó.
Eu pedi para o setor internacional preparar um material para você. Treinamento básico mais importante. Quero você comigo lá por algumas semanas, como combinamos. Vamos ver como você se adapta. Marina ficou imóvel. Ela queria sorrir, queria se emocionar, queria acreditar que aquilo era real, mas tudo o que conseguiu fazer foi dizer: eu agradeço muito pela oportunidade. O diretor sorriu de volta, agora de forma genuína. Não é um favor, Marina. É reconhecimento. O corredor estava cheio quando Marina saiu do jardim interno. Funcionários caminhavam de um lado para o outro, mas alguns diminuíram o passo quando passaram por ela. Outros acenaram com a cabeça. Um grupo de recepcionistas trocou olhares desconfortáveis antes de dizer: oi, Marina, tudo bem? Ela respondeu com gentileza, sempre com gentileza. Mas dentro dela, algo mudava. Ela não se sentia maior, não se sentia superior, não se sentia diferente. Ela apenas se sentia vista. Isso, para alguém que passou a vida inteira sendo ignorada, era imenso. Mais tarde, enquanto limpava discretamente um canto do saguão, algo chamou atenção. Um movimento fora do padrão. Um fluxo de funcionários se virando ao mesmo tempo. O Sr. Takeda surgira da área dos elevadores. Vestido com seu terno escuro impecável, postura elegante, expressão séria, mas os olhos procuravam alguém. Quando finalmente a encontrou, caminhou até Marina com passos firmes. O silêncio cresceu. O saguão inteiro observava. Takeda parou diante dela. Marina largou o pano de limpeza imediatamente. E então, para espanto de todos, ele se curvou profundamente. Uma reverência longa, sincera, cheia de significado. O tipo de reverência que japoneses guardam para pessoas que realmente transformam sua vida. O murmúrio silencioso no saguão era quase audível. Marina ficou vermelha, completamente sem reação. Ele levantou o rosto e disse em japonês: você enxergou o que ninguém viu em mim. Obrigado, Marina respondeu também em japonês, com a voz embargada. Eu só fiz o que gostaria que fizessem por mim. Os olhos de Takeda brilharam. Ele então voltou-se para o diretor, falou algumas frases rápidas e Marina traduziu. Ele disse que, quando voltar ao Brasil, quer que eu seja o ponto de contato dele. E que confia muito no senhor também. O diretor assentiu, surpreso, emocionado. Takeda fez mais uma reverência, não tão profunda quanto a de Marina, mas ainda assim respeitosa, e saiu do saguão, acompanhado de um funcionário. O silêncio permaneceu por alguns segundos, até que a supervisora comentou alto, falsamente animada: Marina, eu sabia que você ia longe. Marina sorriu de volta, educada, não porque acreditasse nela, mas porque aprendeu há muito tempo que nem todos os reconhecimentos valem a pena guardar. No fim do dia, quando o saguão estava vazio e as luzes começavam a ser apagadas, Marina voltou ao local exato onde tudo começou. O chão que ela limpava enquanto Takeda tentava desesperado pedir ajuda. Ela parou, respirou fundo, olhou em volta. Nada ali denunciava o que tinha acontecido, nenhuma marca, nenhum vestígio. Mas dentro dela havia algo novo, uma sensação simples, humilde, profunda. Eu não mudei por causa de um cargo ou de um milionário. Eu mudei porque não aceitei ficar calada. Marina sorriu sozinha enquanto apagava a última luz e teve certeza. A vida dela estava começando de novo. A manhã nasceu silenciosa, com uma luz suave atravessando as janelas altas do hotel. Marina chegou um pouco mais tarde. O diretor havia autorizado depois de dias tão intensos, mas ainda assim seus passos ecoaram discretos no saguão vazio. Ela carregava o uniforme dobrado nos braços. Não usaria mais. Pelo menos não daquele jeito. Na mesa da recepção, uma caixa pequena a aguardava.
Dentro dela, um crachá novo. Marina, assistente de atendimento internacional, trainee. O nome dela estava ali. Impressão nítida, real, indiscutível. Ela respirou fundo, permitindo-se sentir algo raro, pertencimento. No vestiário, colocou a nova roupa. Era simples, elegante, confortável. Nada extravagante, mas diferente o suficiente para fazê-la se ver com outros olhos. Quando saiu, alguns funcionários passaram apressados, mas dessa vez não desviaram o olhar. Acenaram, sorriram tímidos, respeitaram. Marina não precisava de aplausos, só precisava disso. Mais tarde, o diretor a chamou para entregar o material de treinamento. Manuais impressos, apostilas, alguns vídeos gravados, um tablet emprestado. Quero que comece sem pressa, disse ele com voz calma. E Marina, se em algum momento achar que não está preparada, pode me chamar. Você não vai fazer isso sozinha. Marina agradeceu com uma reverência leve, não japonesa, mas de pura gratidão. Obrigada pela confiança, disse ela. Eu espero estar à altura. O diretor sorriu. Você já está. Quando o expediente terminou, Marina decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Caminhar sem pressa pelas ruas da cidade. O sol estava se pondo, tingindo tudo com tons laranja e dourado. Os prédios refletiam luz, como se cada janela fosse um pequeno espelho. O vento soprava suave, carregando os sons de buzinas distantes, risadas de crianças, passos apressados. Ela caminhou assim por longos minutos, até parar diante de um ponto de ônibus e depois seguir seu caminho. Em casa, um quarto pequeno alugado nos fundos de uma senhora idosa, Marina colocou o crachá sobre a mesa. O nome brilhava sob a luz fraca da lâmpada. Ela preparou uma xícara de chá verde, hábito adquirido nos anos de fábrica. Sentou na cama, abriu a pasta do treinamento e começou a ler. Mas não conseguiu avançar muito. Os olhos bateram na última página do manual e, sem querer, o pensamento voltou para Takeda. O milionário japonês que ninguém entendia. O homem que precisou atravessar o mundo para encontrar alguém que o escutasse. O hóspede que foi ridicularizado por causa da língua e o único que viu Marina como ela realmente era. Ele não tinha deixado dinheiro, não tinha deixado presentes, não tinha prometido mundos, tinha deixado algo muito maior: reconhecimento. Isso é o que mais transforma uma pessoa que sempre viveu à margem. Marina sorriu levemente, segurando a xícara com as duas mãos. Mais tarde, antes de dormir, ela olhou para a mala guardada no canto do quarto. Era a mesma que trouxe do Japão, cheia de adesivos arrancados, remendos improvisados e marcas de tempo. Marina se ajoelhou ali, abriu a mala devagar e puxou um envelope pequeno, escondido sob roupas antigas. Dentro dele havia uma carta escrita por sua melhor amiga japonesa, Yui. A letra era fina, organizada. Você é uma pessoa de valor, onde quer que esteja no mundo. Marina releu aquelas palavras dezenas de vezes desde que voltou ao Brasil. Mas naquela noite, elas tinham um novo peso. Takeda não era apenas um homem desesperado em um lobby de hotel. Ele era o reflexo de todos que já pediram ajuda e receberam desprezo. Ele era o espelho de Marina, e Marina foi o espelho dele. Dois estranhos, duas culturas, dois mundos diferentes, ligados por uma única coisa: compreensão. No dia seguinte, quando Marina chegou ao hotel para seu primeiro dia oficial de treinamento, percebeu algo que nunca tinha notado antes. As pessoas se inclinavam para ouvir melhor quando ela falava. Sorriam com respeito. Chamavam-na pelo nome, não porque ela tivesse ganhado um cargo, mas porque, de alguma maneira, tinha mudado o hotel inteiro com um gesto simples. Ela ouviu alguém. E então, finalmente, o mundo a ouviu de volta. Enquanto arrumava seu novo posto, o diretor passou ao lado dela e disse: Marina, lembre-se de uma coisa. Falar japonês foi importante, mas não foi isso que chamou a atenção do Sr. Takeda. Ela levantou os olhos. Foi o que então?
O diretor sorriu. A humanidade, e isso não se aprende em curso nenhum. Marina sorriu de volta. Um sorriso pequeno, tranquilo, orgulhoso, porque sabia que era verdade. No fim da tarde, ao sair do hotel, ela fez algo que não fazia há meses. Levantou o olhar para o céu. O sol se punha atrás dos prédios e o mundo parecia gentil. Não perfeito, nunca perfeito, mas gentil, pelo menos naquele instante. Marina colocou a mão sobre o crachá, fechou os olhos e murmurou: "Obrigado, Deus", e caminhou rumo ao ponto de ônibus, sem pressa, sem medo, sem vergonha, carregando consigo a maior lição que alguém poderia aprender. Algumas pessoas falam muitas línguas, mas não conseguem dizer nada com o coração, e outras dizem tudo com um único gesto de respeito. E foi assim, com passos simples e firmes, que Marina começou seu novo capítulo. Não na limpeza, não na tradução, não no cargo novo, mas sim na vida. No fim, a história de Marina não foi sobre uma faxineira que sabia japonês, nem sobre um milionário que ninguém entendia. Foi sobre algo muito mais simples e muito mais raro. Foi sobre ver, sobre enxergar alguém além do uniforme, do sotaque, da aparência, da posição social. Sobre entender que às vezes a ajuda que alguém precisa não é dinheiro, e sim respeito. E que a língua mais universal que existe não sai da boca, sai do coração. O hotel continuou o mesmo prédio elegante, com pisos brilhantes e paredes impecáveis. Mas, depois daquele dia, algo mudou para sempre dentro dele. Porque a humanidade de uma pessoa, uma única pessoa, foi suficiente para expor a arrogância de muitos e para transformar o destino de dois mundos que até então jamais deveriam ter se encontrado. Takeda voltou ao Japão, sabendo que nem todo brasileiro era indiferente. Marina seguiu trabalhando, sabendo que sua história não estava mais presa ao chão que ela limpava. E o mais bonito é que nada disso aconteceu, porque ela buscou reconhecimento. Aconteceu porque ela escolheu não ficar calada diante de uma injustiça. Escolheu honrar o lugar de onde veio. Escolheu lembrar que um dia também precisou ser escutada. A vida não muda só quando alguém recebe uma promoção. Ela muda quando alguém é visto, quando alguém é respeitado, quando alguém é tratado como ser humano, mesmo que o mundo inteiro esteja indo na direção contrária. E no final de tudo, a história de Marina deixa uma verdade silenciosa. A dignidade não está no cargo, nem no salário, nem na roupa, está no caráter. E às vezes basta uma frase dita com coragem, ou uma escuta oferecida no momento certo, para iluminar um lugar inteiro que havia se acostumado com a escuridão. Porque no fim, não foi Marina que mudou o milionário, e não foi o milionário que mudou Marina, foi o respeito. E o respeito, quando nasce de verdade, não precisa de tradução. E você, no lugar da Marina, teria tido coragem de falar? Ou teria ficado em silêncio, com medo do que os outros iriam pensar? E mais, quantas vezes você já viu alguém sendo humilhado só porque não fala bem, não parece importante ou não combina com o ambiente? Você ajudou ou passou reto? Comenta aqui embaixo. Qual foi a lição mais forte que essa história deixou para você? Eu leio todas as mensagens com carinho. E me diz também, de qual cidade você está me assistindo agora? Quero ver até onde essa história vai chegar. Se essa narrativa tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde as próximas histórias, aquelas que lembram que respeito não depende do cargo de ninguém, depende do caráter. E compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por ficar até o final. Te espero na próxima história.